Fala pessoal, tudo bem? O professor Piton aqui. Vou dar umas dicas de demografia para vocês, alguns conceitos básicos de demografia. Demografia, que é a descrição da população. Vai falar para a gente alguns dados quantitativos que vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre onde a gente mora ou algum outro lugar. Alguns conceitos da demografia começam pela quantidade de população, a população absoluta. A população absoluta é o total de habitantes que existe em determinado lugar. O nomezinho que a gente dá para um local que tem muita gente morando é um local populoso. Populoso. Então, a população total de um local vai dizer se ele é populoso ou não. Lembrando que para a gente falar se ele é populoso ou não, a gente sempre vai ter que comparar com o outro, né? Ele por si só não dá para saber, mas comparando, tem mais habitantes, tem menos, então ele é populoso ou não. Diferente da população relativa. População relativa vai falar se um local é povoado, ou seja, se tem muita gente por quilômetro quadrado, é a população absoluta dividida pela área, também chamada de densidade demográfica. Aqui a gente vai ver. Tal local tem muitos habitantes? Tem, não importa, mas tem uma área que comporta isso? Vai ficar lotado? Um exemplo que eu posso dar é que você tem um punhado de bombons na mão e você tem um pote de um tamanho relativamente parecido com isso. Se você despejar os bombons desse pote, vai ficar lotado, vai ficar preenchido. Esse daqui é um pote que está relativamente povoado. Mais povoado que se você pegar esse pacote de bombons e despejar numa piscina vazia. Os bombons, numa mesma quantidade, ficarão menos povoados, porque a área é muito maior. Então, ele é populoso igual, tem a mesma quantidade de população absoluta, porém, é menos povoado. Outro conceito é o crescimento vegetativo, que vai ser a conta muito simples, né? Quantas pessoas nascem, menos quantas pessoas morrem em um ano, né? Nasceram 10, morreram 5, crescimento de 5. Conta muito fácil. A gente tem também aqui algumas taxas que vão ser importantes para a gente, como a taxa de natalidade. Taxa de natalidade são quantas crianças, quantas pessoas vão nascer em um país no decorrer de um ano a cada 1.000 habitantes. Muitas vezes a gente se perde nesse por mil. O que é esse por mil? A gente está acostumado a ver porcentagem. Porcentagem, sempre a gente vai comparar com 100. O por mil é a mesma ideia da porcentagem, porém a cada 1.000 habitantes. Então, a cada 1.000, nasceram quantos? E aí vai ter a taxa, né? A gente calcula quantos nasceram e vai ter a taxa. Lembrando que quem faz esses dados aqui no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é responsável por recolher os dados e repassar para a população. O censo demográfico, ele é realizado a cada 10 anos, foi realizado o último em 2010, então o próximo em 2020, é de responsabilidade do IBGE, é quem vai dar os dados finais da população. Muitos dados da demografia são dados pelo censo, porém, para a gente não ficar tão desatualizado no decorrer dos anos, a gente tem algumas pesquisas no entretempo, até em parceria com hospitais, maternidades, cartórios de registro ou pesquisas de rua, análises de dados estatísticos que vão fornecer alguns outros dados que nos ajudam a entender. Por exemplo, a população absoluta brasileira, ela no último censo foi de 190 milhões de habitantes, mas hoje a gente não diz que a população brasileira tem menos de 200 milhões, 204, 207, há algumas estimativas mesmo sem nós termos realizado um censo demográfico, que é muito comum desde antigamente, desde muito tempo atrás, a contagem da população, o recenseamento, ele é realizado desde mais de 2017 anos, ele já é realizado. A taxa de mortalidade, muito parecida com a taxa de natalidade, é a quantidade de pessoas que vão morrer em um país no decorrer de um ano a cada 1.000 habitantes. Então, de novo, aquele por 1.000 lá, mas é só entender o básico, né? Taxa de natalidade, quantos nascem, taxa de mortalidade, quantos morrem, nada difícil. E a taxa de fecundidade é a média de filhos que uma mulher tem em um país. Então a gente vai ter alguns números quebrados e às vezes a gente ouve, professor,
mas como que tem 2,3 filhos por mulher? Uma mulher tem 2,3 parte de um filho nascendo? De maneira nenhuma, né, pessoal? É só um cálculo matemático. A gente tem um exemplar grande de mulheres aí, com quantidades variáveis de filhos, e na hora de fazer a divisão matemática, às vezes dá um número por vírgula. Aqui, quanto à taxa de fecundidade, a gente tem uma característica interessante. Os países mais desenvolvidos, eles geralmente apresentam taxas de fecundidade um pouco menores, mais urbanizados, e os casais, entendendo que o filho ele é um gasto a mais, e primeiro pretendem estabelecer-se financeiramente antes de pensar em ter um filho, e acaba diminuindo muito a taxa de fecundidade, causando um decréscimo no crescimento populacional. Acontece que aqui no Brasil nós estamos nesse momento de diminuição da taxa de fecundidade. Um número que seria interessante seriam 2 filhos por casal por média, entendendo que quando os pais dessas 2 crianças morrerem, eles teriam colocado no mundo 2 pessoas para substituí-los. Alguns estudos falam que o número mais interessante seriam de 2,1 filhos por casal para conseguir colocar no lugar de algumas pessoas que optam por não ter filhos, como religiosos, por exemplo, para substituir esse contingente pequeno de pessoas que não podem ou não gostariam de ter filhos, o 2,1 filhos por casal. A expectativa de vida, que muito nos fala sobre a qualidade de vida em determinado local, é a média com que uma pessoa morre, a média de idade com que uma pessoa vai morrer em determinado país. Quanto mais elevada, mais mostra que o serviço de saúde, a qualidade de vida da população é melhor. A gente tem o Japão com as taxas de expectativa de vida muito elevadas e países africanos baixíssimas, mostrando tempos desiguais no espaço. Parece que um país está no futuro enquanto o outro ainda está no passado. Taxas próximas a 50 e tantos anos, enquanto o outro se aproxima ou passa de 80 anos. É uma desigualdade muito grande. E aqui nós temos algo que também vai nos ajudar a falar do crescimento de um país, que a gente não pode esquecer que não é só por nascer pessoas ou morrer pessoas que vão existir pessoas a mais ou a menos em um país. Nós temos também as migrações. E como a gente está falando de países, então migrações externas. Nós temos as imigrações e as emigrações, as pessoas que chegam, as pessoas que saem. E isso, somado ao crescimento vegetativo, vai nos dar o crescimento total, né? Eu costumo dizer, só para se lembrar, eu confundo imigração e emigração, é um método simples, mas me ajuda a lembrar. Imigração e emigração, eu costumo pensar numa pessoa chata. Uma pessoa chata está chegando, chegando, pô, tá ruim, e tá saindo, tá indo embora, o chato tá indo embora. Ajuda a lembrar aí, pelo menos, imigração e emigração. Então, com a somatória de imigração e emigração e crescimento vegetativo, a gente tem um dado mais ou menos seguro sobre quanto está crescendo ou diminuindo a população de um país. Valeu, pessoal, tá aí a aula, obrigado por ter me assistido, obrigado pela atenção, continua acompanhando o canal que tem bastante dica legal. Gostou? Curte, deixa sua dúvida, pergunta, comenta, se inscreve no canal, tamo aí para vocês. Obrigado!